Então, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer essa abertura novamente, só porque as pessoas que vão assistir saibam o que a gente está tratando, né? Esse é o estudo do livro Nosso Lar, e hoje, dia 25 de junho de 2021, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Então, eu vou fazer a leitura do início do texto do capítulo 14. Então ele diz assim: pulsava-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio. Tremia dentro de mim, mesmo arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Então, ele está falando porque no capítulo anterior, que foi o capítulo 13, no gabinete do ministro, ele pediu a Lísias que gostaria de fazer um atendimento fraterno com Clarencio, para adquirir novos conhecimentos. E o Lísias disse para ele: vai lá, pede, que com certeza Clarencio vai te ajudar. Chegando lá, ele percebeu que o atendimento fraterno era em dupla. Então havia uma senhora que estava aguardando o atendimento fraterno, e ele achou aquilo meio estranho, né? Atendimento fraterno, onde eu vou ouvir tudo que Clarencio vai falar com ela. Só que foi orientado a ele que o Clarencio tinha aqui para falar para ela, também ele poderia aproveitar de conhecimento, de orientação. Mas depois da entrevista dela, ele ficou temeroso, porque a mulher tinha uma série de dificuldades, e Clarencio dá um ensinamento a ela muito grande, e ele percebe que muitas das coisas que Clarencio falou para ela servia para ele também, e não de uma maneira agradável. Então ele acaba ficando meio arrependido e até envergonhado, imaginando o que Clarencio vai dizer para mim. Afinal de contas, eu também, como essa mulher, não aproveitei bem a reencarnação. Ele está até meio receoso, né? Meio arrependido. Então, nós vamos partilhar aqui o ecrã para perceber o que foi que Clarencio disse. Então, novamente, lembrando a todos, estamos estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Então, eu vou partilhar o ecrã aqui muito devagarzinho, para ver se a internet não cai novamente, né? Então, nós estamos recomeçando a aula, porque houve aí um probleminha na internet. Então, aqui, muito delicadamente, nós vamos aqui abrir o nosso slide. Então, está aqui. Curso do livro Nosso Lar, capítulo 14, primeira parte. Então, nós podemos começar fazendo a seguinte pergunta, né? Já deu para perceber que a gente inicia esse estudo tratando de um constrangimento moral. André Luiz está um pouco constrangido por tudo que ele ouviu sobre as orientações de Clarencio para aquela companheira, né? Então, essa audiência dele, ela vai iniciar com um constrangimento moral sentido pelo André. Ele está ali numa situação um pouco delicada, né? Então, nós perguntaríamos assim: que sentimentos André experimentava face à postura firme e afetuosa do ministro Clarencio, aquela senhora que, sem esforço próprio, porque ela, depois da audiência dela, ficou claro que ela teve uma reencarnação, e mesmo no plano espiritual, onde ela não se esforçou em nada, porque várias vezes Clarencio ofereceu a ela oportunidade de trabalho no plano espiritual da colônia solar, e ela refutou todas as oportunidades de trabalho, tanto que o número dela de bônus horas era muito baixo. Então, Clarencio foi muito firme com ela, que uma senhora que não havia demonstrado nenhum esforço próprio ou merecimento, e ela desejava auxiliar os filhos. E Clarencio mostra para ela que ela não tinha merecimento para obter essa ajuda.
Então, vamos continuar. Então, o que caracterizou esse momento do André Luiz é um constrangimento moral. A moral elevada, correta e verdadeira, né, é irresistível às imperfeições do espírito. Então, moral elevada, correta e verdadeira é irresistível às imperfeições do espírito, abalando e causando-lhe constrangimento. Então, ao olhar ali para Clarencio, André Luiz se sente altamente constrangido, porque ele começa a observar a postura do ministro e a postura dele. Então, ele percebe que é uma diferença muito grande entre ele e Clarencio. Então, diante de argumentos incontestáveis, o orgulhoso sente-se diminuído e equivocado em suas pretensões egoístas e inadequadas. Porque quando ele foi falar com Clarencio, ele tinha algumas pretensões de pedir algumas coisas. Mas depois daquela entrevista daquela senhora e da postura do ministro, ele se sente apequenar. O que feria André não eram as palavras do ministro, mas sim o espelho da própria consciência que gritava seus erros, tão semelhantes aos daquela pobre senhora. Então, a consciência dele começava a gritar, começava a mostrar a ele que ele era muito parecido com ela, que ele também não havia realizado coisas relevantes. Então, ele se sentia ali diminuído, como qualquer pessoa ficaria ao se deparar com a sua verdade e percebendo que ela não era uma coisa assim muito relevante, né? Então ele estava ali realmente numa posição de muito constrangimento moral. Vamos continuar aqui na leitura do nosso livro. Diz André aqui: quis desistir, renunciar ao desejo da véspera, que era justamente obter uma entrevista, né? E voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Então, a partir daquele momento, ele não tinha como voltar atrás. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico. Essa era a intenção dele, né? Em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Ele queria um cargo como médico, mas a consciência dele dizia: olha, André, não é bem por aí. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos, são os títulos de família nobre, né? Ou acadêmico, de formação universitária? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Então, na realidade, ele queria, mas a consciência dele dizia para ele: calma, André, segura, André. Então, ficava sempre naquela: se você fizer um pedido dessa natureza, você não vai estar entrando dentro do campo da vaidade. Vaidade essa que irá, vamos dizer assim, mostrar que você tem títulos. Não será aquela situação de você dizer assim: eu sou um doutor, eu não posso ficar aqui sem fazer nada, ou então aceitar outras atividades que não estão no meu nível, né? Porque a vaidade, como ele diz aqui, não tolera outro gênero de atividade senão correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos. Esta ideia equilibrava-me a tempo. Então, antes que ele argumentasse, fizesse aquele pedido, a consciência dele deu aquele freio, né, dele, né? Então,
Nós poderíamos perguntar, a que tipo de erro André está se referindo quando ele fala e quando a consciência dele o alerta? Na Terra, ainda, nós sabemos disso, há muita vaidade relativa à posição de realce e destaque que o homem julga ocupar perante a sociedade. É o famoso, você não sabe com quem você está falando? Decorrente dos títulos de nobreza e riqueza herdados da família ou títulos de formação acadêmica que a pessoa possui como mestre e doutor, não é? Pobres mortais que não compreendem que os valores eternos e indestrutíveis estão no ser e não no ter, nas qualidades morais conquistadas durante as diversas experiências humanas. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver aí o Evangelho, né? No capítulo 7, item 12, último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, tem uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Ela foi enviada em Marmande, em 1862, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Último parágrafo do capítulo 12. O Adolfo, bispo de Argel, diz assim: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, o inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz, aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do eterno, né? Adolfo, bispo de Argel. Então, ele mostra aqui o grande problema nosso, que é a vaidade. Então, André Luiz está naquela situação. Ele fica naquela, será que eu peço? Será que eu não peço? Mas a consciência dele deu aquele alerta. Cuidado, André. Cuidado. Evita, né? Para que você não venha, de repente, a ficar envergonhado. Então, vai devagar, reflete um pouco. Então, vamos continuar aqui na nossa leitura. Aqui ele diz assim, bastante confundido, porque era o que ele queria e o que a consciência alertava, né? Então, bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios, para que me reintegre do trabalho. Ando saudoso dos meus misteres, quer dizer, das minhas atividades. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação, da desocupação. Então, ele está cansado de ficar parado sem fazer nada. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Então, Clarencio ficou olhando para ele para perceber se aquilo era verdade mesmo ou era só da boca para fora, não é? Já sei, verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa. Olha só,
Clarence prescrutou bem o íntimo de André e disse assim: já sei, verbalmente, quer dizer, da boca para fora, você pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Então, ele percebeu que ele estava ali se colocando muito humilde, dizendo: eu quero qualquer tipo de tarefa, mas que no fundo mesmo, ele queria era o cargo de médico, não é? Para voltar a fazer aquele trabalho que ele fazia na terra. Então, vamos tentar perceber como é que Clarencio conseguiu identificar o verdadeiro desejo de André. Porque a boca dizia uma coisa, mas o coração desejava outra, né? O ministro assimilava a verdadeira intenção de André, que pedia qualquer gênero de tarefa, mas desejava uma atividade que pudesse manter sua orgulhosa posição superior como na terra. Na vida espiritual, a comunicação verdadeira ocorre pelo próprio pensamento. A linguagem terrena é somente usada por espíritos ainda condicionados a essas referências. Quanto mais evoluído, maior seu acesso a outros espíritos. Então, a gente percebe que no plano espiritual, a gente está nu. A gente está nu. Nós não conseguimos esconder os nossos pensamentos dos espíritos superiores. Tanto que Clarence, um espírito superior, percebeu a intenção verdadeira. Sabia que ele articulava, que ele dizia uma coisa, mas no fundo ele queria novamente aquela posição dele de doutor. E André não sabia, não é? Que no plano espiritual a comunicação ocorre pelo pensamento. Que nós ficamos totalmente escancarados. Nós não conseguimos esconder o nosso pensamento, a nossa verdadeira, dos espíritos superiores. Entendeu? Então, por isso, Clarencio percebeu, conseguiu saber a intenção da vontade de Clarencio, de André. Quanto mais evoluído, maior o seu acesso a outros espíritos. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, na introdução número 14. Nessa introdução número 14, ainda no primeiro parágrafo, descendo aí umas 8, 9 linhas, Livro dos Espíritos, introdução, item 14. Você contando mais ou menos umas 8, 10 linhas, você vai encontrar uma frase que começa assim: para os espíritos, quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, é mais umas 10, 11 linhas. Aí você vai encontrar assim: para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Lembrando a aula anterior, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata e o espírito, a ideia, vivifica. A letra é a forma, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento. Porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. O pensamento se comunica sem intermediário. Muito pouco à vontade hão eles de se sentirem
quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Então está aqui bem esclarecida essa condição. Vamos dar uma olhadinha nas questões 282 e 283, que está na parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. Kardec pergunta a seus espíritos: como se comunicam entre si os espíritos? E eles respondem: eles se veem e se compreendem. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? E eles respondem: não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Olha a clareza aí. Não é perfeito, mas é o espírito superior. Então, para ele, o pensamento de André é patente. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo, né? Então, aqui a gente percebe essa questão. André Luiz estava ali desnudo, não tinha como se esconder de Clarice. Por isso nós falamos, não é, que esse trecho do texto trata do constrangimento moral a que foi submetido André Luiz. Vamos agora continuar na leitura do nosso livro. Aí ele diz aqui: até aí, as palavras dele, né, do Clarencio, eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro, né? Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro, deixa eu pegar aqui, prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança. E nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Olha só. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, mas objetivo impossível. Cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Aí ele tomou aquele choque. Verdade. Ele nunca soube qual o custo de pagar a mensalidade de uma faculdade, nem de uma lista de material escolar. Recebeu tudo de graça. Então, nesse trecho aqui, Clarencio estava mostrando para ele a questão das facilidades terrenas. Ele foi uma pessoa que teve muitas facilidades terrenas. E aí a gente para pensar. O que podemos refletir sobre as facilidades terrenas que os pais, generosos muitas vezes, proporcionam aos filhos? Porque nós sabemos, né, que muitos pais, como os pais de André Luiz, proporcionaram a ele muitas facilidades. Tanto que o Clarencio falou para ele aqui:
Você nunca soube o preço de um livro, né? Você foi médico na Terra, teve todas as facilidades do caminho dos estudos, seus pais pagaram tudo. Você nunca viu, soube o preço de um livro? Você não soube o quanto custou para os seus pais formarem você médico? Quer dizer, você recebeu tudo de mão beijada. É verdade isso. Então, nessa questão das facilidades terrenas, há quesitos imprescindíveis que devem ser transmitidos na educação e na formação dos filhos, os valores morais. Muitas vezes os pais, muito preocupados, né? Não, meu filho não pode passar a dificuldade que eu passei. Tem essa coisa, né? Eu vou dar tudo para os meus filhos, vou dar tudo. Não posso deixar meus filhos passarem pelas dificuldades que eu passei. Então começa aquela coisa, né? Vai dando facilidades morais, facilidades terrenas, né? Bons estudos, boas roupas, carro, o filho tem tudo que. Então se preocupa com essa questão, eles se preocupam muitas vezes, os pais, com essa questão de dar coisas materiais. Esquecem das mais importantes, que são os valores morais. À medida que os pais irresponsáveis tenham condições, é válido sim. Você dá boas condições de vida aos seus filhos, se você tem condições para isso. É válido. É válido o auxílio para que tenham acesso a recursos que lhes possibilitem o desenvolvimento e crescimento de seus potenciais. Porém, que essa assistência que a gente passa aos nossos filhos não se transforme em facilidades, entre aspas, para a inatividade, egoísmo, orgulho e materialismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você quer dar as coisas que você nunca teve para os seus filhos? Tudo bem, você pode dar. A gente até entende, né? Os pais sempre querem oportunizar aos filhos aquelas coisas que não tiveram. É válido isso, mas nunca esquecer de transmitir os valores morais, tá? Tomar cuidado para que essa oferta de facilidades não torne o filho um inativo, um egoísta, um orgulhoso, um materialista, porque a linha é tênue, tá? A linha é tênue. Vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Capítulo 16, né? Porque aqui nós vamos refletir sobre as facilidades terrenas que os pais generosos muitas vezes proporcionam aos filhos. Então, o que nós podemos refletir sobre isso? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, o título é Desprendimento dos Bens Terrenos. Mas eu não vou começar lá do primeiro parágrafo, não. Eu vou começar no terceiro parágrafo. Tá lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. Terceiro parágrafo do desprendimento dos bens terrenos. Começa assim. Quer a fortuna, todo mundo achou já o terceiro parágrafo, né? Do capítulo 16, item 14. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca. Isso consta aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra. Gente, nós estudamos isso nas parábolas de Jesus, né? O que não temos, nada nos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja de tudo, o que nós não temos, como de todos os bens materiais. Sois depositários. Marisa Leal falou sobre isso. E não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-los emprestou. Tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos,
caiba aos que carecem do necessário. Então, vamos dar um pulo, tá? Vamos pular aí 2 parágrafos. Vamos pulando 2 parágrafos, e o parágrafo que eu vou começar agora, ele começa assim, em vão, mas eu não vou começar no em vão, não. Pula aí umas 4 linhas nesse parágrafo, e diz assim: um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para, diz ele, o pai, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. Então, o pai muitas vezes fala isso, porque ele está preocupado com os filhos dele. É muito justo e paternal. Convenho, e ninguém pode censurar, tá? Essa mensagem de Lacordaire. Então ele diz aqui, né? É muito justo e paternal. Convenho, e ninguém pode censurar, mas será sempre esse único móvel, objetivo, né, a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Então o pai às vezes diz assim, não, não vou praticar caridade porque eu quero deixar o dinheiro, tudo que eu tenho, para os meus filhos. Não será isso uma desculpa? O que na realidade ele quer fazer é guardar o dinheiro para ele. É aquele usurário. Lembra que nós falamos do usurário? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guia. Vamos pensar que ele é paternal, não é egoísta. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quer dizer, as outras pessoas? Quando já ele tem o suficiente, deixará na miséria os filhos por lhe ficar um pouco menos desse supérfluo? Será que os filhos dele vão ficar... Se ele é um homem rico, conseguiu amontoar muitos bens materiais, será que se ele tirar um pouco para dar aos outros, os filhos vão ficar da miséria? É claro que não. Não será estiolar, quer dizer, enfraquecer, debilitar neles o amor ao próximo? Será que ao fazer isso ele não está tirando dos filhos a oportunidade de serem generosos? Pais e mães, laborais, quer dizer, obrai, trabalhai em grande erro aqueles que agem assim. Se credes que desse modo granjeais está recebendo maior afeição dos vossos filhos, fazer isso é um erro muito grande. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinar-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Porque se nós estamos ensinando os nossos filhos a ser egoístas para com os outros, no futuro eles serão egoístas para conosco. Vamos dar uma pulada aí para a próxima página. Vamos pular um parágrafo. Pulem um parágrafo. Vamos para o próximo. Pula um parágrafo, vamos para o próximo. Diz assim, infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto ao apego aos mesmos bens. Então, infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto ao apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arrivista, quer dizer, o ambicioso, o egoísta, atordoar com a narrativa de seus trabalhos, de suas habilidades, o desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo. Então, alguém, normalmente, quando vai pedir ajuda a essas pessoas, eles respondem assim, faça o que eu fiz, eu trabalhei para ter, vai trabalhar você também. Então, muitas vezes, ele dá essa resposta, ao invés de ajudar a pessoa. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. Eles pensam que se ele tem essas posses, foi apenas porque ele se esforçou.
A mão de Deus não está envolvida nisso. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra e retirar tudo dele. Então, esse item que nós não lemos todos, do Evangelho, nos traz profundos ensinamentos. Ensinamentos importantíssimos, que todos nós devíamos ler, observar e colocar em prática, principalmente no que tange à educação, não é? Vamos continuar aqui com a leitura do nosso livro. E aqui, André Luiz diz assim, logo porque primeiro o Clarence diz para ele, né? Você nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Aí, logo depois, continuou Clarencio, logo depois de graduado, quer dizer, depois que você se formou, começou a receber proventos compensadores, quer dizer, começou a ter um salário compensador. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido, quer dizer, forçado a mobilizar, estimular relações afetivas para fazer clínica. Porque o médico pobre, depois que se forma, ele quer montar um consultório, tem que fazer concurso, né? Porque às vezes ele não tem dinheiro para alugar um imóvel para abrir um consultório. Custa dinheiro. Tem que pagar uma secretária para ajudá-lo, formar clientela. Se ele não vai abrir um consultório, ele vai fazer um concurso para um hospital, tem que estudar para, de repente, ser um médico do SUS, aí o salário não vai ser grande, ou um hospital. Então, para um médico pobre, não basta se formar, tem toda uma dificuldade posterior. Ele não. Ele era rico, tinha uma boa situação, com certeza os pais devem ter montado uma clínica, um consultório para ele, então ele não passou por esse padecimento do médico pobre, é o que Clarence diz aqui, né? Nem não teve sequer a dificuldade do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Quer dizer, não precisou pedir ajuda dos parentes e dos amigos, como o médico pobre muitas vezes tem que fazer. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Conseguiu tantas facilidades, ganhou tanto dinheiro, e aí começou a esbanjar o dinheiro com festas, né? Mulheres, e aquelas coisas todas que a gente sabe que André Luiz passou lá na vida dele, né? Que acabou levando ele a ter uma doença que o levou à morte prematura. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ele foi conduzido nessa encarnação para desenvolver um trabalho, buscando auxiliar o próximo. No caso, ele escolheu ser médico, podia ser professor, podia ter qualquer outra função. Mas o objetivo principal, não importasse a profissão que ele tivesse, era ajudar o seu próximo. Ou como médico, ou como professor, como administrador, ou como engenheiro. Esse era o objetivo da reencarnação dele. Era ajudar ao próximo. Mas, ao invés disso, o que ele fez? Ele cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu nessa nova reencarnação. Ante aquele olhar firme e bondoso de Clarencio, ao mesmo tempo, era um olhar firme e bondoso. Estranha perturbação apossara-se de mim. Depois que Clarencio falou tudo aquilo para ele, como diz o povo aí, né? Falou tudo ali na lata, sem obter nada, ele ficou, né, ali perturbado, uma estranha perturbação tomou conta de mim. Da mesma maneira que ele viu aquela companheira
sair chorando, triste, depois da entrevista, ele se encontrava na mesma situação, envergonhado, cabisbaixo, perturbado, porque Clarence tinha sido muito direto em tudo que disse para ele, né? Então, de que maneira nós poderíamos perguntar, né? André transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Então, olha aí, o que caracteriza esse trecho do livro foram os abusos. O primeiro trecho que nós lemos foi caracterizado pelo constrangimento moral. A segunda parte que nós lemos foi caracterizado pelas facilidades terrenas. E esse está sendo caracterizado pelos abusos. A avaliação realizada pelo médico... eu vou voltar aqui, vamos dar uma olhadinha, gente. Se alguém puder, voltar nesse livro mesmo, no capítulo 4. Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar. No capítulo 4, eu vou mais ou menos, se der para vocês contarem aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do capítulo 4, lá pelo parágrafo 8º, por aí, é um parágrafo que começa assim: vejamos a zona intestinal. Capítulo 4, o médico espiritual. Aí o parágrafo começa assim: vejamos a zona intestinal. Mas não vamos pegar o início, não. Pula aí umas 6 ou 7 linhas e você vai pegar, tá assim, ó. Nunca imaginou. Vou dar um tempinho aí. Quem quiser, procura aí uns 8, 9 parágrafos que diz assim: vejamos a zona intestinal. Tem um travessão. Aí você pula umas 5, 6 linhas, diz assim: nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. Aí eu vou começar no trecho que interessa. Ele diz assim, ó: a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, é o que mais ou menos está escrito aí, aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. É o abuso. Foi o médico, né, que o atendeu, Clarencio, né, que o atendeu e fez essa avaliação dele lá no capítulo 4. Onde ele diz isso: a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Foi o que o Clarence disse para ele aqui no capítulo 14, né? Enquanto moço sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. A longa tarefa que lhe foi confiada, continuando aí no capítulo 4, né, agora nós iríamos, né, mais abaixo, a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho, tá? A meras tentativas de trabalho, que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Por que a sífilis o devorou? Por causa do sexo, né? O sexo desenfreado, né? Ele deveria frequentar aqueles bordéis, com aquelas senhoras que também não se cuidavam muito bem.
Então, ele passou a ter uma vida desenfreada. E o mais importante, quando no capítulo 4 ele fala isso, a longa tarefa que ele tinha uma tarefa para desempenhar, para poder reparar os erros do passado. Essa longa tarefa foi reduzida há pouco tempo aqui na Terra, a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Ele não conseguiu realizar a verdadeira tarefa que ele tinha para realizar. Todo o corpo dele foi destruído à custa de excesso de alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância, né? Aquela bebida. E as energias causadas a sífilis, doença sexualmente transmissível, a gente sabe, né? Devorou-lhe as energias essenciais. Analisando, devemos recordar que André foi diagnosticado como um suicida inconsciente, tá? Então, aqui nós começamos a perceber a forma com que André transformou facilidades conquistadas em uma carreira para a morte prematura do corpo, né? Facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura. Então, ele foi diagnosticado como um suicida inconsciente. Terrível isso, né? Não reconhecendo nas bênçãos que lhe foram concedidas oportunidade de trabalhar pelo bem comum. Desperdiçou sua encarnação em prazeres egoístas. Em seu planejamento reencarnatório, havia colocado sua capacidade intelectual a serviço do mundo, mas acorrentou-a em seu próprio ser, saturando seu corpo espiritual de fluidos destruidores que consumiram a vitalidade orgânica. Então a gente percebe aqui, ó, vou voltar aqui, para a gente voltar nesse trechinho aqui, olha só, ele não reconhecendo nas bênçãos que lhe foram concedidas, boa família, boa saúde, né? Facilidades para estudar, para ter um consultório, tudo aquilo era para ele utilizar em serviço do próximo. E ele desperdiçou essa oportunidade e prazeres egoístas. No seu planejamento reencarnatório, havia colocado, ficou estabelecido que ele reencarnaria com uma grande capacidade intelectual. Para colocar essa capacidade intelectual a serviço do mundo, não a serviço dos prazeres dele. Para conquistar prazeres, entendeu? Não foi para isso. Para ter uma profissão, ficar rico e usar o dinheiro só para os seus prazeres e para os benefícios da sua família. Mas ele acorrentou essa capacidade intelectual em seu próprio ser, quer dizer, apenas para benefício próprio da família dele. E acabou saturando seu corpo espiritual de fluidos destruidores que consumiram a sua vitalidade orgânica, levando-o à morte prematura, porque com certeza ele morreu prematuramente, deixando de realizar a tarefa a que ele havia sido destinado. É isso que o homem faz quando não doa o que tem de melhor a oferecer. Não evolui e não auxilia na evolução propósitos, que é o propósito da sua reencarnação. Quer dizer, quando a gente joga fora a nossa reencarnação, a gente não doa o que tem de melhor a oferecer. O que é? Né? O que será que nós temos de melhor a oferecer? Primeiro, a gente não evolui. E não auxilia ninguém na nossa evolução. Porque nós estamos aqui para evoluir e auxiliar o nosso próximo a evoluir.
Então, quando eu desperdiço a reencarnação, eu não evoluo e não auxilio na evolução, que são os grandes propósitos da nossa reencarnação, né? Então, André Luiz, infelizmente, ele não soube aproveitar essa grande oportunidade que ele teve. Então, lá no início, quando ele ficou envergonhado, né, logo assim que aquela senhora se levantou e ele ficou preocupado, o que será que vem para mim? Ele estava com a razão. A chamada, né, o alerta que Clarencio fez para ele, não foi coisa pouca, não. Foi realmente, foi difícil. Mas o que ele podia fazer? Não tinha outra coisa a fazer. E ele ficou ali ouvindo tudo aquilo que Clarencio, né, totalmente perturbado, chocado, porque talvez ele nem imaginasse que Clarencio fosse dizer aquilo para ele. Talvez ele esperasse menos. Mas, infelizmente, né, Clarencio fez essa chamada. E esse alerta de Clarencio é uma coisa que nós devemos pensar bem, mostrando que o que será que os amigos espirituais dirão para nós quando nós formos para a nossa entrevista, né? Então a gente tem que tomar cuidado, procurar correr atrás do prejuízo, porque um atendimento fraterno desse não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Realmente abala o cidadão, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa caminhada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém está aí preocupado? Que nós possamos aproveitar a oportunidade desses alertas que os companheiros espirituais estão nos dando para que a gente possa, né, buscar crescer, buscar evoluir, para que a gente realmente faça valer a pena a nossa reencarnação e o esforço que os amigos espirituais estão fazendo para nos ajudar. Bom, então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo. Eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de encerramento. Então, Senhor, muito grato estamos por esse dia de tantos ensinamentos, de tantos conhecimentos, de tantas ideias. Muito gratos estamos pelos espíritos que nos acompanham, nossos mentores, anjo guardião, espíritos amigos, companheiros de estudo do plano espiritual, enfim, todos que estão conosco nessa jornada, que possamos fazer jus a tudo isso que estamos recebendo, a todos esses ensinos, que possamos abrir as nossas mentes e trabalhar em prol de tudo isso que estamos recebendo de ensinamento, de conhecimento, de exemplos. Só gratidão temos por esse dia de estudos, só gratidão. Jesus possa abençoar a todos nós, que possamos continuar nessa jornada de esclarecimentos e que possamos aplicar esses ensinos nas nossas vidas, para que depois não cheguemos lá no plano espiritual e os mentores perguntarem para nós o que nós fizemos de tudo isso que estamos aprendendo. Que Jesus possa abençoar a nós, que os presentes, nós todos aqui presentes, dos dois planos da vida, e muito gratos estamos pela casa de Francisco de Assis, por proporcionar tudo isso que estamos recebendo. Graças a Deus. Agradecemos a companheira Carmen pela sua prece, que possamos refletir bastante. A gente percebe como o estudo das parábolas, e esse estudo, né, teve muito a ver, né, as recomendações lá nas parábolas e aqui coincidiram bastante, não é à toa, né? É porque nós ainda precisamos ouvir um pouquinho essas coisas e repetir. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para o estudo das epístolas de Paulo, tá bom? Boa noite, até amanhã. Um beijo para todos vocês, uma boa noite. Beijo, obrigada. Minha amiga Regina, tá bom, Alberto? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Tchau, gente.
Tchau. Um grande Nós abraço. já ficamos sabendo algumas notícias do nosso amigo Vanderlei, que ele teve um AVC, né? Mas ele está melhorando, graças a Deus. Está lá do hospital, está melhorando. Vamos orar pelo nosso irmão. Tchau, gente. Um beijo. Que o Senhor abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.